Fala, meu povo! E aí, como é que tá? Bom demais? Seguinte, vamos lá então pro nosso vídeo número 26. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando. Eu nem falei que livro que é, não tem que fazer propaganda do livro aqui, pô. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes de Stephen Covey. O cara é o cara, hein, velho? Inteligente pra caramba, eu gosto desse cara aqui. Vamos lá então. Toda a natureza é sinérgica. A ecologia é uma palavra que basicamente define o sinergismo na natureza. Tudo está relacionado com todas as coisas, é no relacionamento que os poderes criativos se maximizam. Assim, como o poder real destes 7 hábitos está na relação entre eles, não apenas nos hábitos tomados separadamente. O relacionamento entre as partes também inclui o poder de criar uma cultura sinérgica dentro da família ou de uma organização. Quanto mais genuíno for o envolvimento, quanto mais sincera e voluntária a participação na análise e solução dos problemas, maior a liberação da criatividade individual e seu comprometimento com o que está sendo criado. Este é o segredo do poder na atitude japonesa nos negócios, que mudou o mercado mundial. A sinergia funciona. Trata-se de um princípio correto. É a coroação de todos os hábitos anteriores. É a eficácia em uma realidade interdependente. É o trabalho em equipe. A criação conjunta, o desenvolvimento da unidade e da criatividade com outros seres humanos. Embora não se possam controlar os paradigmas alheios em um relacionamento interdependente ou no processo sinérgico, grande parte da sinergia encontra-se dentro de nosso círculo de influência. A sinergia interna está totalmente dentro do círculo. Você pode respeitar os dois lados da natureza, o lado analítico e o lado criativo. Você pode valorizar a diferença entre eles e usar essa diferença para catalisar a criatividade. Você pode começar sendo sinérgico consigo mesmo, embora esteja em um ambiente hostil. Você não precisa considerar pessoais os insultos. Pode se esquivar da energia negativa. Pode buscar o que há de bom nos outros e utilizar esse lado bom, por mais diferente que seja, para melhorar seu ponto de vista e aumentar sua perspectiva. Você pode exercer a coragem em situações interdependentes, para ser aberto, expressar seus sentimentos, ideias e experiências de um mundo que encorajem outras pessoas a fazer o mesmo. Você pode valorizar as diferenças nas outras pessoas. Quando alguém discordar de você, responda: ótimo, você vê de forma diferente. Você não precisa concordar, pode simplesmente reconhecer e procurar compreender. Quando você só vê 2 alternativas, a sua e a errada, pode procurar uma terceira sinérgica. Quase sempre há uma terceira alternativa, e se você trabalhar com uma filosofia ganha-ganha e realmente procurar compreender, normalmente conseguirá encontrar uma solução que será melhor para todos os envolvidos. Sugestões de aplicação. 1. Pense em uma pessoa que veja tipicamente as coisas do mundo diferente de você. Pense em formas de usar essas diferenças como degraus para atingir soluções alternativas. Talvez você possa perguntar a opinião da pessoa sobre projetos ou problemas presentes, valorizando as opiniões diferentes que você vai escutar. Número 2. Faça uma lista das pessoas que o irritam. Elas representam diferentes visões, que poderiam levar à sinergia, se você tiver mais segurança interna e valorizar as diferenças. Número 3. Identifique uma situação na qual gostaria de ter mais trabalho em equipe e sinergia. Que condições seriam necessárias para haver sinergia? O que você pode fazer para criar essas condições? Número 4. Na próxima vez em que tiver um desentendimento ou confronto com alguém, tente entender as preocupações que existem por trás da posição da pessoa. Trate dessas preocupações como uma atitude criativa e mutuamente benéfica. Quarta parte. Renovação. O hábito 7. Afine o instrumento. Princípios de autocorreção equilibrada. Por vezes, quando reflito sobre as tremendas consequências que resultam das pequenas coisas, fico tentado a pensar que não há pequenas coisas. Bruce Barton. Suponha que você
Encontre alguém na floresta, trabalhando agitadamente para derrubar uma árvore. O que está fazendo? Você pergunta. Não está vendo? É a resposta impaciente. Estou serrando essa árvore. Você parece exausto, você reclama. Há quanto tempo você está trabalhando? Mais de 5 horas, responde o sujeito. Estou esgotado. É um trabalho árduo. Bem, por que você não descansa por alguns minutos e afia a serra? Você pergunta. Com certeza depois vai trabalhar muito mais rapidamente. Não tenho tempo para afiar a serra, diz o homem. Decidido, estou muito ocupado serrando. O hábito 7 significa parar para afiar a serra, ou afinar o instrumento. Ele rodeia os outros hábitos do paradigma dos 7 hábitos, porque é o hábito que torna todos os outros possíveis. 4 dimensões da renovação. Vamos lá, gente. O hábito 7 representa a CP pessoal. Preserva e melhora seu bem mais precioso, você mesmo. Renova as 4 dimensões de sua natureza física, espiritual, mental e social. Bom, na física nós vamos encontrar exercício, nutrição, cuidados com o estresse. No social nós vamos encontrar ajuda, empatia, sinergia e segurança interna. Na espiritual nós vamos encontrar clareza de valores e envolvimento, estudo e meditação. Na mental nós vamos encontrar leitura, visualização, planejamento e escrita. Apesar de todas as palavras variarem, a maioria das filosofias de vida lida explícita ou implicitamente com essas 4 dimensões. O filósofo Herb Shepard descreve uma vida saudável, equilibrada a partir de 4 valores: perspectiva, autonomia, ligação e tônica. Onde a perspectiva seria espiritual, autonomia, ligação, a social, a autonomia seria a mental, a ligação seria a social e a tônica seria a física. George Sheehan, o guru da corrida, descreve 4 papéis: ser um bom animal, que seria físico, um bom artesão, que seria mental, um bom amigo, que seria social, e um santo, que seria espiritual. As teorias mais sólidas da motivação e da organização abrangem 4 dimensões ou motivações. A economia seria física, o modo como as pessoas são tratadas seria o social, o modo como as pessoas são educadas e usadas seria o mental, e a ajuda à contribuição. O serviço que a organização realiza seria o espiritual. Afine o instrumento significa basicamente expressar as 4 motivações, quer dizer, exercer as 4 dimensões de nossa natureza com regularidade e consistência, de forma equilibrada e sensata. Para fazer isso, a pessoa precisa ser proativa, parar para afinar o instrumento ou afiar a serra. Trata-se de uma atividade do quadrante 2, sem dúvida, e o quadrante 2 depende da iniciativa. O quadrante 1, em função da urgência, age sobre nós, faz pressão constante. A CP pessoal precisa ser exigida até se tornar uma segunda natureza, até que se torne uma espécie de vício saudável, como encontra-se no centro de nosso círculo de influência. Ninguém mais pode fazer por nós. Precisamos agir por nossa própria conta. Este é o investimento isolado mais poderoso que temos de fazer na vida. Investir em nós mesmos, no único instrumento que possuímos para lidar com a vida e contribuir para a humanidade. Somos todos instrumentos para nosso próprio desempenho. Para atingir a eficácia, precisamos reconhecer a importância de dedicar algum tempo com regularidade para afiar a serra ou afinar o instrumento. Das 4 maneiras. A dimensão física. A dimensão física trata de cuidar eficazmente do nosso corpo físico, comer os alimentos adequados, descansar e relaxar o suficiente, e praticar exercícios regularmente. O exercício é uma das atividades do quadrante 2, de alto nível, que a maioria de nós não faz constantemente, porque não é urgente. E como não o praticamos, mais cedo ou mais tarde percebemos que caímos no quadrante 1, lidando com os problemas de saúde e as crises que resultam naturalmente da negligência. Muitas pessoas pensam que não têm tempo suficiente para fazer exercícios. Que paradigma mais deturpado. Não ter tempo para isso? Que paradigma mais deturpado não ter tempo para isso?
Estamos falando de 3 a 6 horas por semana, um mínimo de 30 minutos diários, dia sim, dia não. Não parece um tempo absurdo, se considerarmos os tremendos benefícios em termos de impacto nas outras 162 a 165 horas por semana. E não precisa ter equipamento especial para fazer isso. Se você quer ir a uma academia ou spa para experimentar o equipamento, ou praticar um esporte de habilidade, como tênis ou squash, eis aí sua chance. Mas isso não é necessário para afinar um instrumento. Um bom programa de exercício pode ser feito em casa e deve reforçar seu corpo em 3 áreas: resistência, flexibilidade e força. A resistência vem dos exercícios aeróbicos da eficiência cardiovascular, a capacidade de seu coração para bombear sangue através do corpo, apesar de o coração ser um músculo e não poder ser exercitado diariamente. Precisa ser estimulado através do grupo dos músculos maiores, particularmente os da perna. Por isso, os exercícios como caminhadas rápidas, ciclismo, natação, esqui e corrida são tão benéficos. Você será considerado minimamente apto se puder aumentar o ritmo de seu coração até pelo menos 100 batimentos por minuto e manter este nível por pelo menos 30 minutos. Em termos ideais, deveria tentar elevar a taxa de batimentos cardíacos para 60% da taxa mínima, ou seja, a maior frequência em que seu coração consegue bater e bombear sangue por seu corpo. Essa taxa máxima está em torno de 220 menos a sua idade. Assim, se você tem 40 anos, deve buscar uma taxa de exercícios de 108 batimentos por minuto. A conta seria assim: 220 seria batimentos máximos menos a sua idade, que é 40, igual a 180. 180 vezes 6%, que seria 60%, que seria 108 batimentos por minuto. O efeito do treinamento normalmente fica entre 72% e 87% de sua taxa pessoal máxima. A flexibilidade vem do alongamento. A maioria dos especialistas recomendam um aquecimento e depois um resfriamento antes e depois dos exercícios aeróbicos. Antes, ajuda a soltar e aquecer os músculos e prepará-los para exercícios mais rigorosos. Depois, colabora para dissipar o ácido lático, evitando que a pessoa sinta-se dura e dolorida. A força vem dos exercícios que dão resistência aos músculos, como levantamento de pesos, flexões e exercícios calistênicos. A ênfase a ser colocada no desenvolvimento da força vai depender da sua situação. Se está envolvido com trabalho físico ou atividades atléticas, o aumento da força melhorará o seu desempenho. Se tem um trabalho basicamente sedentário e não necessita de muita força para atingir o sucesso em seu modo de vida, um pouco de tonificação através de calistênicos, em adição aos exercícios de aeróbica e alongamento, costuma ser o suficiente. Fui certa vez a uma academia com um amigo, PhD em fisiologia de exercícios. Ele se concentrava em aumentar a força. Pediu que o observasse enquanto ele fazia exercícios na prancha e disse que em determinado momento eu deveria pegar os halteres. Mas não faça isso antes de eu mandar, ele disse imperativo. Assim esperei e me preparei para pegar os halteres. Eu vi os pesos subindo e descendo, e percebi que estava ficando difícil, mas ele continuava tentando. Quando começava a erguer, eu pensava, ele não vai conseguir, mas conseguia. Depois os baixava vagarosamente e recomeçava a erguê-los, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Finalmente, quando eu olhei para seu rosto contraído pelo esforço, os vasos sanguíneos praticamente saltando da pele, pensei, os halteres vão cair e esmagar o peito dele. Talvez seja a hora de tirar o peso das mãos dele. Talvez tenha perdido o controle e não saiba mais o que está fazendo. Mas ele conseguia baixar os pesos em segurança e começava a erguê-los novamente. Eu mal podia acreditar. Quando ele finalmente me pediu para pegar os pesos, eu disse, por que esperou tanto tempo? Praticamente todo o benefício do exercício acontece na parte final, Stephen, foi a resposta dele. Estou tentando aumentar a força. E isso só acontece quando as fibras musculares se rompem.
e as fibras nervosas acusam dor. Depois, a natureza compensa o esforço e, em 48 horas, as fibras ficam mais fortes do que antes. Eu entendi o ponto de vista. O mesmo princípio funciona também para os músculos emocionais, como a paciência. Quando alguém exercita a paciência até ultrapassar os limites anteriores, a natureza faz a compensação. E na próxima vez, a fibra tem mais força. Este meu amigo queria aumentar sua força muscular e sabia como fazer isso. Nem todos precisamos desenvolver esse tipo de força para atingir a eficácia. Sem dor, sem progresso é um lema que tem validade em determinadas circunstâncias, mas não é a essência de um programa de exercícios eficaz. A essência da renovação no plano físico é afinar o instrumento, exercitar o corpo de forma constante que preserve e aumente a capacidade de trabalho, adaptação e intuição. Precisamos agir com sabedoria na hora de planejar um programa de exercícios. Existe uma tendência, especialmente se não faz exercício algum, de exagerar. E isso pode gerar dor desnecessária, problemas e mesmo danos permanentes. É melhor começar devagar. Um programa de exercícios deve estar em harmonia com as mais recentes descobertas nessa área, com as recomendações do seu médico e com sua própria consciência do problema. Se você não anda fazendo muitos exercícios, seu corpo indubitavelmente protestará contra essa mudança da lei do mínimo esforço. No começo, não vai gostar nem um pouco. Pode até odiar. Mas seja proativo. Faça os exercícios como planejou. Se chover na primeira manhã que você reservou para correr, não desanime. Corra. Que bom, está chovendo. Vou aprimorar minha força de vontade, assim como meu corpo. Pense assim. Você não está lidando com uma solução rápida. Trata-se de uma atividade do quadrante 2, que trará resultados fenomenais a longo prazo. Pergunte a qualquer um que já experimentou isso com insistência. Pouco a pouco, sua taxa de batimentos cardíacos em repouso vai diminuir, à medida que seu coração e seu sistema de processamento de oxigênio se tornam mais eficientes. Quando você melhorar a capacidade de seu corpo para coisas mais ousadas, descobrirá que suas atividades normais são mais confortáveis e agradáveis. Vai sentir mais disposição à tarde e a fadiga que o deixava sempre tão cansado para se exercitar no passado será substituída por uma energia que injetará ânimo em todas as atividades que fizer. Provavelmente, o maior benefício resultante dos exercícios será o desenvolvimento dos músculos da proatividade do hábito 1. Quando você age baseado no valor do bem-estar físico, em vez de se conformar com as forças que o afastam dos exercícios, seu paradigma de si mesmo, seu amor próprio, sua autoconfiança e sua integridade serão profundamente afetados. A dimensão espiritual. A dimensão espiritual. Ao renovar a dimensão espiritual acrescenta liderança à sua vida. Está profundamente vinculada ao hábito 2. A dimensão espiritual é o seu centro, seu íntimo, seu comprometimento com o sistema de valores. Trata-se de uma área muito pessoal da vida, de importância suprema. Ela se nutre das fontes que o inspiram e elevam, vinculando-o às verdades eternas de toda a humanidade. Cada pessoa faz isso de forma muito, muito diferente. Eu encontro consolo e renovação nas orações mediativas das Sagradas Escrituras, porque elas refletem o meu sistema de valores. À medida que leio e medito, eu me sinto renovado, equilibrado e pronto para ajudar os outros. A imersão na literatura ou na música de qualidade pode renovar o espírito de algumas pessoas. Outras conseguem isso na comunhão com a natureza. A natureza abençoa aqueles que se comunicam com ela. Quando você consegue deixar para trás o barulho e a agitação da cidade grande e se entregar à harmonia e ao ritmo da natureza, volta renovado. Durante algum tempo, não se perturba, não se abala, até que gradualmente o barulho e a tensão externa começam a invadir aquela sensação de paz interior. Arthur Gordon relata um caso maravilhoso, íntimo de sua renovação espiritual, em um conto chamado A Virada da Maré. Ele fala de um período de sua vida que começou a achar que tudo estava chato e sem graça. Seu entusiasmo desapareceu,
Seus esforços para descrever eram infrutíferos e a situação piorava cada dia. Finalmente, ele decidiu procurar ajuda com um médico. Notando que não havia nada de errado, o doutor perguntou se ele conseguiria seguir algumas instruções por algum dia. Por alguns dias, é isso? Ou por algum dia? É por um dia. Desculpa. Quando Gordon disse que sim, o doutor ordenou que passasse o dia no lugar onde ele foi mais feliz quando era criança. Ele poderia levar comida, mas não deveria falar com ninguém, nem ler, escrever ou escutar rádio. Depois ele anotou 4 prescrições e disse que ele as lesse às 9, ao meio-dia, às 3 e 6 horas da tarde. Está falando sério? Gordon perguntou. Vai ver que eu não brinco em serviço quando receber a conta, foi a resposta. Assim, na manhã seguinte, Gordon foi para a praia, abriu a primeira prescrição que dizia: ouça cuidadosamente. Ele pensou que o médico estava louco. Como poderia ficar ali ouvindo durante 3 horas? Mas havia concordado em seguir as instruções do médico, de forma que ficou lá, ouvindo. Escutou os sons naturais do mar e dos pássaros. Depois de um tempo, ele já conseguia ouvir outros sons que não eram tão claros no início. Enquanto ouvia, começou a pensar nas lições que o mar lhe ensinara quando criança: a paciência, o respeito, a consciência da interdependência das coisas. Ele começou a ouvir os sons e o silêncio e a sentir uma paz crescente. Ao meio-dia, ele abriu a segunda folha de papel. Estava escrito: tente voltar. Voltar para onde? Pensou. Talvez para a infância, talvez para as lembranças de um tempo feliz. Ele pensou em seu passado, sobre os muitos momentos de alegria. Ele tentou recordá-los com exatidão, e ao recordar, sentiu um calor aconchegante dentro de si. Ele abriu a terceira prescrição às 3 da tarde. Até então, as instruções haviam sido fáceis de seguir, mas aquela era diferente, e dizia: examine seus motivos. No início, ele ficou na defensiva, pensou no que desejava: sucesso, reconhecimento, segurança, e justificou todos eles. Mas um pensamento lhe ocorreu depois. Esses motivos não eram bons o suficiente, e talvez nisso estivesse a resposta para a situação estagnada. Ele refletiu profundamente sobre seus motivos. Ele pensou na felicidade passada e finalmente a resposta veio a ele. Em um momento de clareza, ele escreveu: vi que nada pode dar certo. Em um momento de clareza, ele escreveu: vi que nada pode dar certo se os motivos estiverem errados. Não faz diferença se você é carteiro, cabeleireiro, vendedor de seguros ou dona de casa. Não importa, desde que sinta que está servindo, não importa. Desde que sinta que está servindo aos outros, está fazendo um bom trabalho. Quando se preocupa apenas em contentar a si mesmo, você o executa de um jeito pior. É uma lei tão inexorável quanto a lei da gravidade. Às 6 da tarde, pôde cumprir a última instrução rapidamente. Anote suas preocupações na areia, dizia o papel. Ele se ajoelhou e escreveu várias palavras com um fragmento de concha. Depois, levantou-se e foi embora. Ele nem precisou olhar para trás, sabia que a maré estava subindo. A renovação espiritual exige tempo, mas é uma atividade quadrante 2. E não podemos recusar o tempo necessário a ela. O grande reformador Martinho Lutero teria dito: tenho tantas coisas para fazer hoje que precisarei passar mais uma hora ajoelhado. Para ele, a oração era uma tarefa mecânica. Não era uma tarefa mecânica, e sim uma fonte de poder que libertava e multiplicava suas energias. Perguntaram ao mestre zen oriental, que mantinha sempre a paz e a serenidade, apesar de todas as pressões que enfrentava: como consegue manter a serenidade e a paz? E ele respondeu: jamais abandono meu local de meditação. Ele meditava pela manhã e durante o resto do dia carregava consigo a paz daqueles momentos em sua mente e em seu coração. A ideia é que, ao passarmos algum tempo refletindo sobre o centro da liderança em nossas vidas, sobre o que é a vida em última análise, o resultado se abre
como um guarda-chuva, por cima de todo o resto. Ele nos renova e revigora, particularmente se estamos comprometidos com Ele. É por isso que acredito em uma missão pessoal. É por isso que acredito que uma missão pessoal seja tão importante. Se tivermos uma compreensão profunda de nosso interior e de nosso propósito, podemos revisá-lo e reorientá-lo frequentemente em nossa renovação espiritual diária. Podemos visualizar e vivenciar os eventos do dia em harmonia com esses valores. O líder religioso David O. McKay nos ensina: as maiores batalhas da vida são travadas diariamente nos silenciosos compartimentos da alma. Se você vence as batalhas aí, se resolve os problemas que perturbam seu íntimo, é inundado por uma sensação de paz e certeza de saber o que está fazendo. Vai descobrir que as vitórias públicas, onde você tem tendência a pensar em termos de cooperação e promover o bem-estar das outras pessoas, e ficar genuinamente contente pelo sucesso alheio, se seguirão naturalmente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Bom, depois vem a dimensão mental. Com a dimensão mental, uma explicação bem maior, eu vou deixar ela para o próximo vídeo. Então, no próximo vídeo, número 27, a gente começa com a dimensão mental. Até agora a gente falou da espiritual e da física, né? Depois nós vai para mental. Bom, galera, muito obrigado. Se você está gostando do audiolivro, do áudio-vídeo, né? Curte, compartilha e manda para alguém que está precisando. Eu comecei a ler porque minha mãe não tá enxergando mais, não tá enxergando bem, então eu resolvi ler para ela. Daí um dia eu falei para ela, pô, já que a gente tá lendo para a senhora, eu podia ler para todo mundo, né? Minha mãe tá no Brasil, eu tô no Japão, mas eu acho que a gente pode se ajudar de alguma forma usando a tecnologia para isso, beleza, galera? Vamos impactar a vida dos outros, vamos transformar a vida dos outros em coisa boa, vamos levar energia boa, vamos levar conhecimento, vamos levar leitura. E então, gostou? Curte, compartilha e se inscreva no canal. Até mais!